a linhagem da justiça, o sacerdócio de Melech Tzadik e a restauração do templo em 3 milênios. A verdade sempre à frente. Esta é a máxima dos Bnei Eliyahu. Orienta sua conduta diante da Torá, da justiça e do sacerdócio, sempre acima de conveniências humanas, popularidade ou interesses passageiros. Introdução. Os Bnei Eliyahu não se definem por herança biológica, reconhecimento institucional ou estruturas visíveis. São identificados por uma postura contínua de fidelidade à Torá, preservada mesmo quando isso exige isolamento, confronto e perda de aceitação. Não surgem como inovação histórica, mas como remanescente consciente, guardando princípios antigos que atravessam gerações sem se corromper. Eliyahu, Elias, como arquétipo de linhagem. Eliyahu, Elias, não deixou descendência registrada, mas deixou um caminho claro. Sua vida no Tanakh revela que a verdadeira continuidade não se estabelece pelo sangue, mas pela fidelidade prática à Torá. Ele se levantou quando Israel tentou conciliar justiça com conveniência. Não negociou a verdade para manter estabilidade, nem exagerou exigências para dominar consciências. Permaneceu no eixo da justiça. Ser Bnei Eliyahu é herdar essa postura, permanecer fiel quando a maioria prefere adaptar a verdade ao tempo. Yeshua ben Yosef, um Bnei Eliyahu do Talit, preto entre os Bnei Eliyahu. Yeshua ben Yosef se destacou como um dos judeus mais conhecidos da história, não por fama, mas por fidelidade à Torá e à justiça prática. Ele vivia segundo os princípios que os Bnei Eliyahu preservavam: respeito à Torá, interpretação plena das profecias e vida coerente com o sacerdócio de Melech Tzadik. Como membro da linhagem dos Talit Preto, Yeshua ben Yosef demonstrou que a Torá deve ser aplicada com justiça e entendimento pleno, e que o verdadeiro serviço ao Eterno exige postura íntegra, independente de reconhecimento social. Sua vida é exemplo de como os Bnei Eliyahu funcionavam como guardiões da Torá e intérpretes das profecias, mantendo a linha direta do Eterno, mesmo em tempos de dispersão ou oposição. A ligação com Shem, Sem, a genealogia da justiça, Shem, Sem, representa a preservação do conhecimento do Eterno após a ruptura do mundo antigo. Sua linhagem carrega a responsabilidade de manter viva a justiça quando o mundo escolhe a corrupção. Os Bnei Eliyahu se reconhecem nessa continuidade não por títulos, mas por compromisso. A genealogia que preservam não é genética, mas mental, moral e decisória. A justiça não se herda automaticamente, ela é assumida diariamente. Os Bnei Eliyahu e a Torá sem negociação. Os Bnei Eliyahu não negociam a Torá. Eles não a adaptam para agradar homens, não a flexibilizam para caber em sistemas, não a endurecem para exercer controle. A Torá não é moeda de troca, nem instrumento de barganha intelectual. Aquilo que procede do Eterno não se molda ao tempo. É o tempo que deve se alinhar a ela. Negociar a Torá é perdê-la. Guardá-la é permanecer. O sacerdócio de Melech Tzadik, a justiça antes dos sistemas. Os Bnei Eliyahu são os últimos que ainda preservam os ensinos do sacerdócio de Melech Tzadik, rei de justiça. Não como instituição formal, não como ordem hierárquica, mas como continuidade de princípio. Esse sacerdócio, conforme apresentado no Tanakh, não depende de genealogia levítica nem de estruturas templárias fixas. Ele se estabelece sobre justiça, retidão e submissão direta ao Eterno. É anterior aos sistemas e sobrevive à queda deles. Onde há vida coerente com a Torá, ali esse sacerdócio permanece ativo. Maiores intérpretes das profecias, a fonte do povo de Israel, os Bnei Eliyahu, não apenas guardam a Torá e o sacerdócio de Melech Tzadik. Eles são os maiores intérpretes das profecias.
Cada palavra dos profetas é examinada à luz da Torá com entendimento pleno, sem se deixar levar por tradição estrangeira ou interpretações superficiais. Eles não criam novas profecias, mas revelam a mensagem original, mostrando como cada aviso, promessa ou advertência se conecta à vida do povo de Israel. É por isso que sua interpretação é considerada fonte confiável para o povo. Não decoram textos, vivem a Torá e aplicam a justiça em cada decisão, traduzindo a profecia em orientação concreta. Enquanto muitos confundem profecias com discursos vazios ou alegorias distorcidas, os Bnei Eliyahu mantêm a linha direta do Eterno, garantindo que Israel não perca a conexão com o significado real das Escrituras. A escrita hebraica e a gematria, preservação, não invenção. Os Bnei Eliyahu não inventaram a escrita hebraica nem os valores numéricos das letras. Foram os últimos guardiões do uso correto dessas ferramentas, preservando seu sentido original quando outros os transformaram em superstição ou especulação vazia. A escrita hebraica é instrumento de registro da aliança, carregando sentido, função e responsabilidade. Cada letra serve à transmissão da Torá, não à curiosidade mística. A gematria não cria sentido, apenas confirma aquilo que já está estabelecido pelo texto. Os Bnei Eliyahu garantiram que letras e números jamais ocupassem o lugar da Torá. Organização do conhecimento, uma lógica pré-algorítmica. Os Bnei Eliyahu não tinham acesso a computadores ou algoritmos modernos. Ainda assim, desenvolveram sistemas de organização e codificação do conhecimento que poderiam ser comparados, em princípio, à lógica de algoritmos atuais. Cada letra, cada valor numérico e cada sequência textual eram calculados e preservados com precisão, garantindo que a verdade da Torá se mantivesse intacta e transmitida de geração em geração. Se os sistemas modernos fossem medidos em fidelidade e eficiência, os métodos dos Bnei Eliyahu seriam análogos a algoritmos sofisticados, inteiramente alinhados à Torá do Eterno. O talit preto, sobriedade e responsabilidade. O talit preto não aponta para exibição ou misticismo. Ele expressa sobriedade, reverência e consciência da responsabilidade diante do Eterno. Não é a cor que separa, é a postura. O talit silencia o ego e lembra que quem guarda a Torá deve viver coerentemente com ela. O templo não é pedra, o templo é Israel. A destruição do templo não é apenas ruína arquitetônica, mas perda da função essencial. O Eterno habita no meio de um povo que anda em justiça. Quando a justiça retorna, o templo se manifesta, mesmo sem pedras. O verdadeiro templo é Israel, alinhado à Torá, vivendo justiça e preservando o sacerdócio da retidão. A restauração em 3 milênios, a destruição do templo e o corte do ungido marcam o início de um período de dispersão e ocultamento. Os 3 dias proféticos, entendidos como 3 milênios, apontam para um processo de restauração histórica, não para evento imediato. Durante esse tempo, a estrutura visível se perde, mas o essencial é preservado por poucos. Os Bnei Eliyahu atravessam esse período como guardiões silenciosos da justiça, da Torá, do sacerdócio de Melech Tzadik e da identidade do verdadeiro templo. Ao final do ciclo, a restauração não será apenas física, mas de consciência, justiça e alinhamento pleno ao Eterno. Conclusão: a linhagem que atravessa os milênios. Os Bnei Eliyahu não são um movimento recente nem identidade construída por discurso. São a preservação viva de uma verdade antiga. A justiça nunca foi maioria, mas sempre foi guardada por poucos. Enquanto houver quem se recuse a negociar a Torá, quem preserve o sacerdócio da retidão, quem interprete fielmente as profecias, quem compreenda que o templo é o povo de Israel, quem organize e transmita o conhecimento fielmente e quem atravesse os milênios sem corromper o eixo, a linhagem de Eliyahu, permanecerá viva. Não por nome, não por símbolo, mas por escolha. A verdade sempre à frente. Shalom, até a próxima.